a socialização e a aprendizagem da pessoa com autismo, como é que isso se procede, se facilita? Então, existem muitos cursos e métodos que nós vamos chamar aqui de metodologias, como o TIT, PECS, a análise do comportamento aplicada ao autismo. A gente vai ter agora, tá mais recente aí, estão bastante utilizando o método Davey. Você tem métodos como mais sensoriais, que não são muito comportamentais, como o Floor Time, o Sunrise. Então, aí eles são instrumentos, porque não adianta ter um brinquedo se você não souber como aplicar o brinquedo. Tá? Então, a metodologia, ela vai ser um viés entre, né? Ela vai ser aí algo que vai ficar no meio, entre o terapeuta e o aprendente. Então, você tem um brinquedo, mas se você não souber como aplicar esse brinquedo com aquela pessoa aqui, na sessão, nada foi feito. E todo esse conhecimento, ele não é passado diretamente dentro dos cursos, porque é muito específico. Não tem como, e eu não conheço, né, nenhum curso que vá trabalhar todos os tipos de deficiência. Não vai, o curso não vai fazer isso, ele vai formar você como um clínico geral. E aí, a partir do momento que você se forma, você vai escolher como é que você vai querer atuar junto a que público. Se você vai atuar junto ao público de síndrome de Down, então você vai conhecer mais sobre o que é a síndrome de Down, como é que funciona o cérebro dessa pessoa, como é que ela aprende e quais são as possibilidades. A mesma forma com o autismo. O que é o autismo e como é que ele se desenvolve, e naquele indivíduo como é que você vai aplicar as melhores ferramentas para que ele se desenvolva. Tá? Vi aqui que tem algumas perguntas no nosso chat. Aqui a gente finaliza essa parte de apresentação, tá? Porque o meu interesse era trazer a discussão de forma sucinta, claro, né? Nunca foi minha intenção trazer o passo a passo ou dizer como exatamente esse profissional vai atuar. Cabe, né, aos cursos que formam esses profissionais trazerem as ferramentas e aí apresentar aos seus alunos. Cabe ao profissional, depois que ele se forma, se capacitar cada vez mais. Se ele sente que a formação ainda não está o suficiente, né, que ele procure. Existe no nosso país, hoje o autismo tem muitas formações, tem congresso, tem eventos, tem diversos tipos de eventos, né? Hoje tem muita coisa gratuita no YouTube, tem maravilhas assim de profissionais excelentes que estão fazendo um bom trabalho e estão publicando, né? Canais que falam sobre o autismo, que falam sobre o tratamento, diversificado. A gente tem TO, fono, psicopedagogos, médicos mesmo, neuropediatras, né? Que tem canais excelentes e que trazem diversos conteúdos e que eu recomendo, né? Assista. Hoje a gente tem o Telegram, com o WhatsApp, que tem diversos grupos, e nesses grupos se debate, se joga material. Então eu digo sem medo de errar. O acesso ao conhecimento, ele não tem nem comparação a 10 anos atrás. Então você só não adquire esse conhecimento se você realmente não quiser. Você que é pai, você que é mãe, você que é professor, da mesma forma, esse conhecimento tá aí para ser agarrado, né? Cabe a gente a segurar esse conhecimento e a ter fome de conhecimento, né? Ler mais, ser mais crítico, e o conhecimento está se renovando, né? Então, o autismo é uma área de muita pesquisa, de muitas teses de mestrado e doutorado. Então, que bom que as pessoas têm estado cada vez mais interessadas no autismo. Vamos ver aqui algumas perguntas, tá? A Graziele pergunta assim: quanto profissional neuropsicopedagogo, a sua avaliação é estruturada e focada em qual teórico? Eu falei lá no início que a neuropsicopedagogia, ela não tem uma fundamentação teórica única. E ela nem tem ainda uma construção dessa personalidade, dessa base
teórica, então eu não tenho como te dizer qual teórico. O que a gente diz é o seguinte, tá? A neuropsicopedagogia ela é estruturada em 3 bases científicas. Então a gente tem aí a base da neurociência, os estudos neurocientíficos, e a gente tem a psicologia cognitiva e tem aí a base científica da própria pedagogia. Então não tem um teórico, então são áreas que você estuda. A gente pode aqui falar sobre o estudo das inteligências múltiplas, da inteligência emocional, né? A gente pode falar do estudo da neurociência, da anatomia cerebral, da fisiologia cerebral, do funcionamento dos córtex, do funcionamento do sistema nervoso, mas ela não tem um pressuposto de um teórico ou 2 teóricos. Ela se baseia em cima do estudo dessas 3 áreas científicas. E os estudos que tem de cada uma dessas áreas são muitos. E muitos são os cientistas e autores que se dedicam a essas áreas, tá? Pedagogia, né? Nós temos vários autores dentro da pedagogia, a psicologia nem se fala, né? Lembrando que a psicologia aqui, nós não estamos falando de toda a psicologia, né? A neuropsicopedagogia tem como foco neuropsicologia cognitiva, que discute cognição. A gente tem uma pergunta aqui embaixo que está repetida aqui. Ok. Tá? Mais perguntas vão fazendo aí. Tem muita gente dando boa noite, dizendo que parou aqui. Quando a gente grava ao vivo, muita gente colocando travou. Quando a gente grava ao vivo, né? Trava, e é verdade. É por isso que às vezes não aparece pra mim, porque demora a atualizar as perguntas. Tem isso. Quando a gente grava ao vivo, quem tá ao vivo, às vezes recebe a mensagem que a gente está falando com um certo atraso, dependendo da velocidade da internet, né? Isso demora até a minha fala chegar a vocês. E às vezes fica rodando, né? Carregando. Fica legal para assistir depois que grava, porque aí fica uma coisa só, né? Quando a gente finaliza a transmissão, a gente consegue assistir tudo depois. Bem, vamos aqui para o nosso resumão, né, que nós trouxemos nesta palestra de hoje, tá? O que nós trouxemos aí para discutir? O que é a neuropsicopedagogia? Quem é o neuropsicopedagogo, né? Qual é o trabalho do neuropsicopedagogo junto à pessoa com autismo? Então, é um terapeuta cognitivo focado no estudo das funções executivas, de como o cérebro funciona, o processo de aprendizagem, né? Principalmente ali no que nós chamamos de função executiva superior, que é essa área aqui frontal, né? Essa área frontal aqui do cérebro. É um profissional que vai ter como público de atuação as pessoas com deficiência. É um profissional que, junto ao autismo, como todos os seus demais públicos, vai focar o seu trabalho em prevenção, em diagnóstico e intervenção. Essa prevenção, ela está ligada às intervenções, essa prevenção está ligada também ao processo de diagnóstico, já que para mim eu tenho sempre que estar avaliando. O diagnóstico não é o diagnóstico de autismo, não é o diagnóstico de doença, de patologia, de nenhum tipo, né? Também não é uma investigação de transtorno. Todo o processo de diagnóstico da neuropsicopedagogia é para que o neuropsicopedagogo, como profissional terapeuta, entenda como funciona o cérebro daquela pessoa. Isso tudo para quê? Para construir um projeto de intervenção. E esse projeto de intervenção, ele tem 2 linhas. Ou ele vai ser um projeto de habilitação, ou ele vai ser um projeto de reabilitação, tá?
Giovânia está perguntando quanto tempo demora, quanto tempo dura, né? Isso depende de uma faculdade para outra. Aqui no Sinapse são 19 disciplinas. Ele demora em torno de 1 ano e meio, mais ou menos, porque ele tem o estágio, né? Vou falar do Sinapse porque é a nossa experiência, mas você pode ter feito em outra instituição e a metodologia ser diferente. O estágio não é obrigatório pelo MEC, mas no Sinapse a gente bota como obrigatório. Por quê? Porque não acredito na formação de um terapeuta sem estágio. E nenhum curso do Sinapse que forma terapeuta a gente dispensa o estágio, porque é no estágio que o aluno vai aplicar os testes e vai fazer o processo de intervenção. É onde ele vai aprender, né, a viver ali, a vivenciar o dia a dia da neuropsicopedagogia. Então, a duração do curso depende, né? Normalmente nos cursos EAD você tem um curso menor, porque a pessoa faz o seu ritmo. No curso semipresencial ou presencial, né, tem o tempo que você vai levando mês a mês. Mas, em geral, é um curso que demora aí 1 ano e meio, um bom curso que pegue as linhas específicas da neuropsicopedagogia e forme um bom profissional. Ele tem em média aí de 1 ano e meio. Eu fico às vezes até triste quando eu vejo divulgações de faculdades que vendem curso de neuropsicopedagogia em 6 meses. E eu fico até preocupada, para falar a verdade, né? Porque um profissional, para fazer um trabalho junto a pessoas com deficiência e ser formado assim rapidamente, de qualquer jeito, se eu tivesse um filho com deficiência, eu ficaria preocupada em colocar o meu filho em mãos de um profissional que teve uma formação muito pequena, que mal conheceu ali, porque em 6 meses, eu digo pelo curso do Sinapse, em 6 meses a gente ainda está na base teórica, a gente ainda está estudando ainda a teoria, né? Então, se você tem interesse de ir para essas áreas, ao estudar, observe, né, como é que é a construção do curso, quais são as disciplinas que o curso trabalha. É muito importante que nessas áreas estude fisiologia, né? Fisiologia não tem como o curso não trazer. O que é a fisiologia? O que estuda a fisiologia? É o conhecimento do cérebro, as partes, o que funciona. Vai trabalhar neurotransmissores, o sistema nervoso, vai trabalhar cada parte ali do cérebro, vai trabalhar as sinapses, vai trabalhar como é que funciona, né? O que são os neurotransmissores dentro do processo de aprendizagem, vai trabalhar a farmacologia para entender os fármacos e como é que os fármacos atuam nas pessoas com deficiência, vai aprender sobre psicopatologias, vai aprender também sobre as deficiências, né? O curso precisa fazer um tour, né, nas deficiências, não dá para ver tudo, mas dá para ali discutir principalmente o autismo, né? Aqui no Sinapse a gente tem uma disciplina específica, introdutória, tanto que o nome da disciplina é Introdução ao Autismo, porque numa disciplina não se aprende tudo sobre o autismo, tá? E o estágio aqui no Sinapse a gente trabalha em 3 meses, né? Os alunos, a gente tem clínica escola em algumas cidades, as cidades que não tem, a gente tem nos polos algumas parcerias, algumas clínicas parceiras, espaços, e nas cidades que a gente não tem parceria, o aluno busca, né, um indivíduo, uma entidade que possa colaborar com o estágio. Mas no nosso estágio eles são 3 meses, onde o aluno pratica o processo de diagnóstico e o processo de intervenção. É obrigatório, né? Precisa comprovar que fez todo esse processo. A Mércia está perguntando qual a média de tempo que o neuropsicopedagogo precisa para fazer um diagnóstico preciso. A gente indica no nosso curso que seja de 2 a 4 sessões, não mais e não menos, né?
Duas, porque depende muito do caso. Tem casos que não são tão complexos. Há casos que já vêm do neuropediatra informando ali qual é a deficiência. Então, o seu diagnóstico é mais para compreender, saber o que aquela pessoa já sabe, saber o que você precisa estimulá-la a saber. Já tem outros casos que são mais complexos, então você leva mais tempo. Então a gente indica, né, no curso do Sinapse, a gente ensina os alunos a fazer o diagnóstico em 4 sessões. Porque em 4 sessões você consegue avaliar 5 áreas cerebrais, você consegue entender, né, qual é o nível mental que aquela pessoa tá e consegue compreender o processo pedagógico que ela está inserida. Se for uma pessoa, um aluno, né? Se não, se é um idoso, a gente leva em consideração as sequelas que aquela doença degenerativa já está atuando e quais são as possibilidades, né? O que é fundamental para a intervenção, qual vai ser o foco da intervenção, em que eu vou intervir. Então, a gente entende que o diagnóstico, quanto mais rápido ele for, melhor para o cliente. Porque se você demorar muito dentro desse processo, você não vai chegar no resultado. E o resultado que o cliente procura a sessão não é pelo diagnóstico, ele procura a sessão, o atendimento, pela intervenção, porque ele quer avanço, ele quer superar suas dificuldades, ele quer ser estimulado. Então, quanto mais rápido for esse diagnóstico, é preciso, depende muito do que você está chamando de precisão, porque o neuropsicopedagogo não mede, ele não faz nada quantitativo, ele é interpretativo, e interpretação nunca é precisa, a gente nunca tem certeza dentro de uma interpretação. O diagnóstico serve para nós como base, né? É uma visão, mas essa visão não é precisa. Ela pode ser modificada ao ponto que eu vou fazendo intervenções. E aquela minha hipótese que tinha lá no início do diagnóstico, ela pode sim sendo superada, tá? Deixa eu ver mais aqui, se tem mais alguma pergunta. Acho que tá travando aí, muita gente dizendo que tá travando. Tem muita gente dizendo aqui que parou, depois bota voltou. É o processo da gravação ao vivo. Gente, olha, era esse meu objetivo, tá? O objetivo deste momento era falar e fazer uma breve apresentação. A neuropsicopedagogia eu vejo como uma área que vai crescer bastante, porque a quantidade de público que ela pode atingir é muito alta. A necessidade desse público por terapia é muito alta. Então, as possibilidades de atuação também são muitas, né? São muitas ONGs, consultórios. Eu acredito que quanto mais tiver profissionais, esse profissional ele já tem aí uma abertura para trabalhar em hospitais. Ainda no nosso país está muito tímida essa atuação. Mas toda atuação profissional é assim. Ela vem de pessoas que desbravam, que ousam, que levantam bandeiras, né? Então é preciso que os próprios profissionais se organizem e cresçam a profissão. Porque ela ainda é muito jovem, vamos dizer que ela ainda é um bebê. Ela está engatinhando para crescer. E ela vai precisar muito que os próprios profissionais a valorizem. Eu conheço profissionais que têm sessões caríssimas de neuropsicopedagogia, então é rentável, é uma área, né, que tem atraído muita gente economicamente, tá? Falando para os pais, né, é uma área que traz muito resultado, porque o estímulo da pessoa com deficiência é muito importante. A gente às vezes vê profissionais que tentam trabalhar, por exemplo, questões como a leitura, mas não trabalham estimulação. Então, não funciona, né? Então, é diferente você ensinar a ler para uma pessoa que não tem uma deficiência como o autismo. Ela vai aprender de uma forma, e a pessoa com autismo, ela vai precisar,
de um estímulo diferente, ela vai precisar de uma estratégia específica que leve em consideração os aspectos do autismo. Então, esse profissional, né, o neuropsicopedagogo, ele vai aí ter uma importância dentro das terapias muito grande. Por isso que eu acredito muito no crescimento dessa área, né? Bons profissionais vão trazer resultados, e esses resultados, quanto mais eles forem, né, quanto mais livros eles forem construídos em livros, artigos e mais divulgação da área, mais a sociedade vai procurar essas áreas aí para poder buscar esses serviços. Meus queridos e minhas queridas, aqui eu encerro esse momento de discussão sobre o neuropsicopedagogo, esperando ter contribuído com a sua formação, com a sua curiosidade, né? É importante a gente ser curioso sobre os assuntos. Também espero que, se você é mãe, pai, parente, né, de pessoas com autismo, seja ele qual for, leve, moderado, grave, que você possa ter a oportunidade de ter sessões com esse profissional, né, com esse terapeuta da cognição, que eu espero ter contribuído para te esclarecer o que esse profissional pode fazer pelo seu filho, por você mesmo, né? Ou mesmo que você não tenha uma pessoa com autismo, mas pode fazer pela sua mãe, pode fazer pelo seu pai, pode fazer por alguém próximo a você. E você que tem uma escola, que é coordenador, eu também espero ter te despertado interesse nesse profissional, para que você possa estar contratando ele aí como um assessor, como um profissional mesmo, contratado pela tua empresa, para que ele possa contribuir com a estimulação da tua equipe, com a estimulação dos teus alunos, a estimulação da tua instituição como um todo. Como sempre, eu desejo que as minhas aprendizagens possam sempre contribuir para que você tenha mais e mais aprendizagens a esse respeito. Eu agradeço todas as participações, né, em nossa palestra de hoje e deixo para vocês um enorme abraço. Você que está assistindo ao vivo ou você que está assistindo, né, posteriormente esta palestra, tá, gente? Forte abraço de coração. Até a próxima. Até mais.